Vamos falar de coisa boa. E aí, hein? Semana nós fomos agraciados com a condenação de Jair Bolsonaro. Sim, Jair Bolsonaro foi condenado a mais de 27 anos de cadeia. Não só ele, como todo o núcleo golpista. Estamos falando aí de militares, estamos falando aí de militares da reserva. Então, o Garnier rodou bonitaço, Braga Neto também, a trupe envolvida nas falcatruas da PRF também, enfim, vitória do proletariado. Uma pena que Bolsonaro não tenha sido condenado pelo genocídio que ele cometeu na pandemia, né? Eu sempre vou lembrar disso. Mas a parte boa é que sim, ele foi condenado e sim, dificilmente isso vai ser revertido, tá bom? Ainda teremos alguns protocolos até ele ser oficialmente guardado. Não está claro ainda se ele vai para o regime fechado em função da sua idade, dos seus problemas de saúde, embora eu não tenha problema nenhum em ver o Bolsonaro em cana, em regime fechado, na papuda, tá? Porque eu não tenho empatia. Eu me lembro muito bem da total falta de empatia do Bolsonaro enquanto milhares de brasileiros morriam na pandemia, né? Então, não tenho empatia, vocês me desculpem, ele que mofe na cadeia, tá? Ele que mofe na cadeia. Então é isso. Quando que vai começar a pena do Bolsonaro? Bom, ainda tem alguns trâmites, vão ser analisados provavelmente embargos declaratórios. Acho que não há espaço para embargos infringentes. Tem muita gente dizendo, poxa, mas teve um voto divergente, então isso cabe recurso. Não, tá? Não. Na turma, questão já pacificada pelo STF, seriam necessários pelo menos 2 votos divergentes para que eles pudessem entrar com os embargos infringentes. Então isso não deve rolar, deve ter ainda a defesa buscando ganhar há algum tempo com embargos de declaração. Findado o processo, com o julgado, Bolsonaro deve ser guardado. Mas Humberto, ele já não está preso, mas é diferente, né? Uma coisa é a forma como que ele está preso agora, outra coisa é ele estar cumprindo pena, assim como um apenado já com o seu caso transitado em julgado. Então, tá perto, gente. Resumindo, tá perto. A esperança do bolsonarismo se concentra em produzir caos social e algumas imagens que sugiram a Trump uma intervenção no Brasil mais direta para além das tarifas. Já vou dizer, não parece que isso está no horizonte. Eles tentaram, mas não conseguiram não. Tá? Colocaram fogo lá em Brasília numa coisa ou outra, fizeram muito barulho no Twitter, que parece ser o último lugar onde os bolsonaristas ainda são muito fortes, né? Talvez com uma ajudinha do Elão. Enfim, não conseguiram. Nem parecem estar conseguindo muito mais em relação ao Trump. Nós vamos ver que o Eduardo Bolsonaro continua pressionando, ainda existe algum risco, mas, por exemplo, parte das tarifas que estavam em vigor até semana passada, lá do 50% que o Trump colocou contra o Brasil, caíram, inclusive, por pressão das empresas dos Estados Unidos que não estão conseguindo conviver com a inflação produzida pelo tarifaço. Como a gente já adiantou aqui na semana passada, os dados já demonstram que o tarifaço do Trump prejudicou praticamente nada o Brasil, entretanto, vem prejudicando mais os Estados Unidos com a pressão sobre os preços lá. Para nós está sendo até, em alguma medida, bom, porque a necessidade tem feito o Brasil encontrar outros parceiros econômicos, substituindo aquilo que antes era exportado para os Estados Unidos. Do julgamento do Bolsonaro, o que chama muito a atenção foi a postura do Luiz Fux. Sim, ele mesmo. A gente fez um vídeo aqui, mas vamos comentar mais um pouquinho rapidamente agora no início da nossa live. Você lembra muito bem, né? In Fux we trust, né? Isso não é nenhuma novidade. Agora, que nós sabíamos que o Fux ia abrir uma divergência, que o Fux ia passar pano para as teses bolsonaristas, isso já era absolutamente imaginável. O que nós não sabíamos é que o Fux iria fazer uma grande palhaçada, né,
de distorcer questões já pacificadas, mudar o entendimento que ele mesmo vinha tendo em mais de 400 casos recentes, e que ele falaria durante 12 horas para, ao cabo, inocentar todos os líderes e condenar o Mauro Cid que denunciou o esquema. Fica a dúvida pra gente. Será que o Fux fez isso só para continuar vendo o Mickey? Será que tem alguma coisa a mais? Será que existe algum tipo de ameaça? E um outro detalhe, o voto do Fux também demonstrou como que a direita faz para instrumentalizar o debate, inclusive na economia, onde eles pegam dados soltos, citações, no caso do Fux, para mentir usando dados. O que o Fux fez foi mentir usando citações. Ele falou até de rinha de galo, para tentar dizer que aquilo que o Bolsonaro fez não era uma organização criminosa. Foi um voto assintoso. Assintoso, mas felizmente, no dia seguinte, que decretou a condenação do Bolsonaro, com o voto do Zanin, com o voto da Carmen Lúcia, os ministros se dedicaram o dia inteiro a debochar da cara do Luiz Fux. Porque, lógico, o que o Luiz Fux fez um dia antes com os seus colegas foi um deboche. E o que os demais ministros fizeram ali foi, no mínimo, devolver este deboche. Lembrou aqui? Eu vou colocar o trechinho do vídeo. Eu vou colocar aqui o trechinho do vídeo para vocês entenderem do que eu vou falar agora. Deem só uma ligada nisso aqui. Senhor presidente, conforme nós combinamos naquela sala, aqui do lado, pois não, ministro Fux. Os ministros votariam direto, sem intervenções de outros colegas. Muito embora foi muito própria essa intervenção do ministro Flávio Dino, mas eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos no momento em que eu votar. É que, nesse caso, houve autorização do relator? Não, sim. Presidente, eu concedo a parte normalmente, presidente. Mas eu não vou conceder conforme nós combinamos lá na sala, porque o voto muito extenso, a gente perde o fio da meada, principalmente quando eventualmente a gente apresenta uma certa discordância. Mas essa parte foi pedido a mim, não a Vossa Excelência. Não, eu sei, eu me lembrei do que nós combinamos. E eu tranquilizo, ministro Fux, que eu não pedirei de Vossa Excelência. Pode dormir em paz. Então, presidente, conforme... Muito bom. Muito bom, muito bom. Isso para mim não é algo menor não, viu? Não é algo menor não. O Fux sabia que ele estava produzindo um material que iria para as redes bolsonaristas produzirem cortes, porque ele referendou de maneira grosseira e até com toques de covardia, né? Que, enfim, sequer ele quis ser interrompido, então nenhum colega podia falar durante a sua exposição que ele estava voltando a questões já pacificadas pelo Supremo Tribunal Federal. E isso tudo, então, serve para ser disseminado nas redes, fazer um monte de cortes e tentar ser mais uma ferramenta para inflamar o povo e fazer aquilo que o bolsonarismo está tendo como sua última esperança, que é dizer para o Trump salvar o Bolsonaro de alguma maneira. Né? Não parece que deu certo. Embora o Eduardo Bolsonaro, ele, assim, né, continue articulando uma invasão estadunidense do Brasil. Tá? E para mim, gente, sim, numa boa, isso é o pior crime que pode existir. Porque é um crime que ameaça todos nós, brasileiros e brasileiras, no que diz respeito à nossa integridade física. Quando um brasileiro articula junto a uma potência estrangeira uma invasão militar do Brasil, sugerindo isso, essa pessoa está colocando em risco a integridade física de todos os brasileiros e mais, a integridade física é a existência do próprio Brasil. Esse, no meu entendimento, deve ser o pior dos crimes. E flagrantemente deveria ter pena capital. Aliás, é o único crime que eu entendo que deva haver pena capital. Que eu não sou a favor da pena capital, mas para esse tipo específico de crime, deveria haver.
Porque não há crime pior do que esse. É muito pior que qualquer outra coisa. Porque ameaça a integridade de cada um de nós que vive no Brasil e do Brasil como um todo, e a própria existência do Brasil enquanto uma nação soberana. Esse é o pior crime de todos. O crime que hoje o Eduardo Bolsonaro comete reiteradas vezes e com uma fartura enorme de provas, inclusive produzidas por ele mesmo, é o pior tipo de crime que pode existir. É um atentado contra a nação. É mais grave até que um crime simples de lesa pátria. Porque não está havendo só um prejuízo à pátria. Há uma ameaça à existência dessa pátria. Na iniciativa do Eduardo Bolsonaro. Percebam até onde esses canalhas são capazes de ir para salvar a própria pele. Para salvar o pai dele, ele está ameaçando todos os brasileiros, inclusive os brasileiros bolsonaristas. Vejam o que ele diz aqui, nesse pequeno trechinho, só para salientar o que eu estou falando. O Brasil pode perfeitamente, no futuro, ser necessário a vinda de caças F-35 e de navios de guerra, porque é o atual estágio da Venezuela. E você não consegue mais consertar aquilo dali com remédios diplomáticos como as sanções. Então, poderia ser um uso para o futuro. Eu acho que foi muito feliz a porta-voz da Casa Branca, né, a Caroline Leavitt, falando isso, porque demonstra a disposição do governo Trump em defender as pautas da liberdade. Eu acho que se as autoridades brasileiras tiverem juízo, elas vão prestar muita atenção nesse discurso. Tipo, tiverem juízo. Isso é uma ameaça clara. E digo mais, isso vai chegar na STF também. Vai ser o próximo grande caso que nós vamos acompanhar. Tá? Porque o Eduardo Bolsonaro tem que ser julgado pelo crime de lesa pátria. Tá? E tem que ser condenado e tem que perder o mandato, porque esse cara tá fazendo tudo isso sendo custeado pelo Estado brasileiro. Quer dizer, ele recebe o salário do Estado para articular contra o Estado brasileiro. Então é flagrante o crime do Eduardo Bolsonaro. E ele precisa ser condenado por isso também. Infelizmente, penso que ele não vai pra Papuda com o pai dele, porque nunca mais na vida deve botar os pés no Brasil. Né? Nunca mais na vida deve botar o pé no Brasil. Mas ele tem que torcer para que os republicanos fiquem um bom tempo ainda no poder lá nos Estados Unidos, porque ele pode ser extraditado daqui a pouco, e aí sim puxar uma cana aqui. Vamos torcer por isso. Para que este canalha também puxe uma cana aqui no Brasil. Os Estados Unidos voltou a ameaçar o Brasil. Vamos ver o vídeo. Que é um vídeo sério também, tá? Mas assim, calma, né? É um vídeo sério, mas calma. Deem só uma ligada no que a porta-voz da Casa Branca falou sobre o Brasil. I want to see if you could give some insight into whether the president is considering additional measures against Europe and Brazil, not just for censorship, but also for preventing political candidates from actually competing in elections. The president has shown some concern around President Bolsonaro, who's being prevented from running. All of this is coming in the context of increased censorship of online platforms, of American platforms, and efforts to censor Americans. I'm personally being investigated under criminal investigation with my Brazilian colleagues for publishing the Twitter Files Brazil. We're very grateful that the president has imposed Magnitsky sanctions on the judge. Is the president considering additional actions given that it appears that they're going to end up with a conviction against President Bolsonaro, preventing him from running? Is he considering doing anything about this crackdown in Europe? Freedom of speech is arguably the most important issue of our time. It is enshrined in our Constitution, and the president believes in it strongly. He himself faced censorship in his road back to this beautiful Oval Office here in Washington, D.C., so he takes this very seriously, as does, I know, the Vice President of the United States and the entire Trump administration, which is why we have taken significant action with regards to Brazil in the form of both sanctions and also leveraging the use of tariffs to ensure that countries around the world are not punishing their citizens in this way. And at the same time, the president is, while he's leveraging the United States to safeguard our interests abroad, he's also making sure that freedom of speech remains here in the United States of America. So I don't have any additional actions to preview for you today, but I can tell you this is a priority for the administration, and the president is unafraid to use the economic might, the military might of the United States of America to protect free speech around the world. Perceberam? Então é disso que eles estão falando, né? Eles estão utilizando esta ameaça. E sim, isso foi uma ameaça clara, mas assim, para tranquilizar todo mundo,
é uma ameaça clara, porém genérica. Absolutamente genérica. Ela está ali para fazer esse tipo de ameaça para todo mundo. Trump é uma ameaça para o planeta inteiro, gente. A forma política que o Trump se coloca como imperador do mundo, né, por mais que os Estados Unidos seja a grande potência militar, né, se não há, mas com certeza uma das grandes potências militares, ele não age de maneira inteligente se colocando assim como imperador do mundo. Ele tem arrumado mais inimigos do que aliados pelo caminho. As sanções não têm dado certo. E esse é o comportamento padrão das respostas da porta-voz da Casa Branca. Do tipo, olha, o Trump está falando isso, então vamos repetir, e a gente vai utilizar sanções econômicas e, no limite, também poderio militar. Então, se por um lado é uma ameaça flagrante, também é uma ameaça genérica que a Casa Branca faria para qualquer um dos países que ela acha que devem ser seus subordinados. Concretamente, o que a gente teve até então? Nada. Alguns congressistas, radicais da extrema-direita republicana dos Estados Unidos, se manifestaram. Teve essa manifestação genérica, mas concretamente, nessa última semana, caíram mais algumas tarifas que estavam sendo aplicadas sobre produtos brasileiros para que estes entrassem nos Estados Unidos. Então, concretamente, nada. Né? Nada. O plano bolsonarista era: vamos tacar fogo no Brasil, vamos fazer grandes manifestações, uma grande paralisação, isso vai produzir imagens, essas imagens vão chegar no Trump, vão chegar nos congressistas dos Estados Unidos, e aí, quem sabe, eles sigam dobrando a aposta contra o Brasil. Esse era o plano. Não deu certo. Por quê? Porque ninguém saiu de casa para defender o Bolsonaro, gente. Ninguém saiu de casa para defender o Bolsonaro. Os bolsonaristas não gostaram, ficaram chateados, fizeram beicinho, mas o mais efetivo que eles fizeram, além de queimar um ou outro banheiro químico em Brasília, foi reclamar muito no Twitter. Foi basicamente isso que eles fizeram. Então não adiantou. Eu acredito que o Bolsonaro não terá a salvação que quer. Acho que ainda devemos prestar atenção. Não está descartada a ameaça por completo, mas eu acredito que não deve acontecer nada nesse sentido. O Brasil continua sob ameaça dos Estados Unidos, mas muito mais em função da guerra dos Estados Unidos contra o Sul Global, contra o BRICS, contra a China e pelo fato do Brasil ter hoje como principal parceiro econômico a China e não mais os Estados Unidos já há algum tempo, mas agora os Estados Unidos parece que percebeu que isso não é legal. Então tem o imbróglio na Venezuela, que é ainda mais dramático que o imbróglio dos Estados Unidos com o Brasil. A gente tem algumas nações dissidentes na América Latina, que os Estados Unidos também trata como nações vassalas. Então eu acredito que, para além do Bolsonaro, que é utilizado pelo Trump como bucha de canhão para que ele defenda seus interesses econômicos na América do Sul, nós devemos nos preocupar com os verdadeiros problemas, os problemas concretos, que é o desejo dos Estados Unidos de manter a América Latina como uma semicolônia, não gostando da relação da América Latina com a economia chinesa. Eu acho que esse é o ponto de maior atenção, o ponto que nós devemos nos debruçar aqui. Tá? Vamos falar então, né? Só mais um detalhe, né? Só mais um detalhe que eu não poderia deixar de falar também. Saiu na nossa imprensa que o governo Trump teria gostado muito, né, da posição do Luiz Fux. Ora, é só um ponto para eu reforçar algo que eu já disse. O discurso do Trump tinha endereço certo. Ou melhor, desculpe. O discurso do Fux tinha endereço certo. Né? Os grupos bolsonaristas, que são os mesmos que alimentam parlamentares republicanos nos Estados Unidos, a fim de fazer pressão no Trump.